mais uma vez estamos aqui para gravar o vídeo aula para o canal da Escola Israel, aula de inglês com o tema Present Continuous. No Present Continuous, nós vemos que o Present Continuous é um tempo verbal em que indica uma situação em progresso. Uma situação está acontecendo no momento exato, now, agora. E sempre acrescenta-se o ing. Ing, que em português é as terminações indo, ando e indo. A composição do Present Continuous, ele está composto de sujeito mais verbo to be, mais verbo com ing, que é o verbo principal, mais o complemento. O verbo be no present continuous, ele vai servir como verbo auxiliar do verbo principal. Example: She is reading the text. Ela está lendo o texto. Isso na forma afirmativa. Para negação, acrescenta-se o not após o verbo be. She is not reading the text. Ela não está lendo o texto. Apenas acrescenta o not após o is. Ok? Nas frases interrogativas, coloca-se o verbo be no início das frases. Né? A gente vai trocar o pronome, que é o sujeito, mais o verbo to be. O verbo principal com a terminação ing permanece. Example: Are the kids playing on the backyard? Né? As crianças estão brincando no parque. Né? Então, você observa que o are, que é o verbo be, está no início da frase. Foi trocado com o artigo, com o sujeito, as crianças, the kids. E no final tem um ponto de interrogação. Não esqueça. Verbos que terminam em consoante, basta acrescentar o ing. Né? Como todas as composições dos tempos verbais, nós temos algumas regras. Então, nós temos que observar os finais de cada verbo para que nós possamos estar acrescentando o ing. Né? Tem algumas terminações que, quando termina com a consoante, apenas acrescentam o ing. Vamos ver alguns exemplos. O verbo read acrescentou o ing, ficou reading. Sleep, sleeping. Walk, walking. Cook, cooking. E wait, waiting. Né? Que é ler, dormir, caminhar, cozinhar e assistir. Quando eu coloco o in, fica lendo, dormindo, caminhando, cozinhando e assistindo. Lembra que no início eu disse que a terminação é indo, ando e indo? Então é assim que acontece. Outro exemplo. Deve-se tirar o E dos verbos terminados com essa letra antes de acrescentar o ing. Exemplo. Se o verbo termina com a consoante, com a vogal E, você tira o E e acrescenta o ing. Certo? Se terminar só com consoante, que foi o slide anterior, você apenas acrescenta o ing. Mas, se terminar com vogal E, tira o E e acrescenta o ing. Example: Take, taking. Make, making. Organize, organizing. Write, writing. Não é isso? Outro exemplo muito importante, esse exemplo merece muita atenção. Dobra-se a última letra dos verbos monossílabos terminados em consoante, mais vogal, mais consoante. Para essa terminação, ou para esses verbos monossílabos, nós chamamos de CVC, a regra, e acrescenta-se o ing. Então, nesse verbo que é terminado com consoante, vogal e consoante, não apenas acrescenta só o ing, você vai duplicar a última letra e acrescentar o ing. Exemplo: get, getting. Observe que terminou com T, duplicou o T e acrescentou o ing, certo? E ele é formado de CVC.
consoante, vogal, consoante. Stop, stopping. Run, running, correr, correndo. Ok? Muita atenção. Alguns verbos dissílabos, como began e prefer, cuja sílaba tônica é a última, deve ser dobrada ao receber o ing. Outro exemplo. Began, begin. Prefer, preferring. Duplica também a última letra e acrescenta o ing. Muita atenção. Outro exemplo. A última letra diz que verbos terminados em IE, como lie e die, troca-se o IE por I e acrescenta-se o ing. Lie, ling. Die, ding. Ok? Se terminou com IE, tira-se o IE e coloca o Y. Ok? Let's practice. Vamos praticar. Aqui algum exemplo. Escute e fique mentalizando aí como que seria o verbo que está entre parênteses. Complete a sentença, as frases usando o present continuo dos verbos em parênteses. They dine. Nós vamos completar com o verbo cozinhar aqui. Se ele terminou com consoante, vamos praticar a regrinha lá. O que é que faz? Isso, acrescenta o ing. Terminou com consoante, apenas acrescenta o ing. Letra B, I e magazine. Read. O verbo read também terminou com consoante, apenas acrescenta o ing. He e now. O verbo dormir. Vai ficar ele dormindo agora. Então vai ficar o quê? Sleeping. Também consoante, acrescenta apenas o ing. Lisa e bike. O verbo ride termina com a vogal E. Olha a regrinha lá. Terminou com E, tira o E e acrescenta o ing. Muito bem. She, her, homework. O verbo do acrescenta o ing. We, Spanish, studying. Studying vai fazer o quê? Acrescentar apenas o ing. Ok? Peter at a bank. Peter está trabalhando no banco. Work, acrescenta o ing. Mas para formar o presente contínuo, apenas aí nessas frases não é só acrescentar o ing. Lembre-se que tem que colocar o verbo be, né, antes. Mas aqui nós estamos com a atenção voltada para as terminações dos verbos, ok? He, little, escreve, né, write. Terminou com E, tira o E, acrescenta o ing. They at the park. Run, o verbo correr. Olha aí a regrinha, consoante, vogal, consoante. Duplica a última letra e acrescenta o ing. I, tennis, playing, acrescenta o ing. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula e tenha ficado alguma das informações que eu passei. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. Bye!